Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui e vamos abordar mais um tema, né? Enquanto esse mundo aí não acabar e Jesus não voltar, a gente continua firme, tentando aí ao máximo pregar a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, com a maior clareza, com tudo que a gente puder, não é mesmo? E hoje o que eu presencio, o que eu vejo mais nesse mundo aí é uma tremenda distração. Acredito que antigamente também tinha, mas hoje eu acho que tem muito, né? A gente vê aí pelas quantidade de rede social, quantidade de enganação, quantidade de evento gigantesco que faz um controle mental aí com as pessoas e faz elas por um longo tempo ou por um breve tempo distrair e tirar elas do raciocínio lógico ou para aquelas que estão tropeçando aí no caminho do Senhor, que é o caminho final, onde todos vamos ter que um dia enfrentar isso, né? Então, nem todos nós vamos viver para a semente, né? Vai chegar o dia que nós vamos falecer, ou se vivermos para ver o dia que Jesus Cristo virá buscar os seus escolhidos, os seus seguidores, os seus filhos, aqueles que decidiram realmente seguir a verdade e foram fiel até o fim, né? Mas aqui é uma questão mesmo para alerta para aqueles que estão buscando ainda ou estão tentando. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalham é a distração, né? Quando nós estamos tentando seguir o caminho de Jesus Cristo, buscar Ele cada dia mais, se afastar dos nossos maus caminhos, renunciar aos nossas vontades, nossos gostos, vai ficando difícil mesmo. Você sente como se você estivesse entrando numa batalha, não é mesmo? Bom, tem alguns versículos que eu quero deixar claro aqui. Um deles é esse: as sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra, e ela não produz frutos. Está descrito em Marcos. Bom, vamos recapitular aí. A semente ela é jogada para muitas pessoas. Ninguém depois pode falar que não ouviu a palavra, porque ela está aí, né? Jesus Cristo está tendo paciência, Deus está tendo paciência com a gente, porque Ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. Mas parece que alguma porcentagem de pessoas não querem ser salvas. Elas estão mais preocupadas, como diz aí o versículo que eu acabei de citar, com os prazeres deste mundo, com as riquezas, né? Com coisas que são momentâneas. Então, o Senhor ele deixou bem claro, né? A mensagem ela chega, porém a pessoa está mais preocupada com as coisas desse mundo que ela acaba se distraindo. Então, as distrações sufocam a semente boa e ela acaba esquecendo de tudo aquilo que foi passado para ela. E ela vai vivendo a vida dela normal, passa um ano, 2, 3, 4. Só que e se a gente, pessoal, não tiver esse tempo todo mais? Essa é a questão. Se nós não tivermos mais esse tempo todo, será que a gente tem esse tempo todo ainda para pensar, para esperar, para aguardar? Ah, não, amanhã, depois. Então, ou seja, as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas, os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra e ela não produz mais frutos. E aí Deus sempre falando com a gente, ele fala, outro versículo, obviamente, mas tudo está conectado. Portanto, ponham em primeiro lugar
na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mas isso aqui, não se engane, pessoal, não é que é uma troca, uma barganha com Deus, né? Você vai colocar Ele em primeiro lugar, e aí do nada você vai começar a ficar rico, vai começar a ter tudo que você queria, e etc, etc. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é a gente conseguir ter uma vida com Jesus Cristo, pela misericórdia dele que ele fez na cruz, por ter morrido pelos nossos pecados, por ter se sacrificado, né, e ter sido ali o sacrifício perfeito para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Então, graças à misericórdia de Jesus, a gente tem algo muito maior que nós não temos nem noção exatamente com clareza do que realmente nos espera. Sabemos que são coisas boas, né? Uma delas é não haverá morte nessa nova vida, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá roubo, não haverá nada de ruim que a gente vive nesse mundo. Isso é uma das coisas que foi citada, mas tem outras coisas, acredito muito. Uma delas e melhor do que tudo isso é viver com Jesus Cristo, obviamente. E a Bíblia, ela é cercada de alertas. Cercado de alertas. Um deles também está escrito: tomem cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as preocupações desta vida, para que aquele dia não venha de repente. Ou seja, olha o peso desse alerta, para que aquele dia não venha de repente ou não te pegue de surpresa. Também podemos dizer assim. Já imaginou você estar lá na sua vida preocupado, naquela correria do dia a dia, preocupado com isso, preocupado com aquilo, sem nem por um momento pensar em Deus, em Jesus Cristo. E aí vem aquele dia. Como é que vai estar a sua vida? Como é que vai estar o seu interior, sua alma? Então é uma questão para se pensar. E um conselho que a Bíblia também dá é: pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Difícil, né? A gente temos nossos compromissos, etc. Mas a prioridade sempre será Jesus Cristo. Porque a humanidade se desviou dos planos de Deus. E agora Deus, o plano dele é fazer que a humanidade, aqueles que forem salvos, voltar para os planos desde o início. Essa é a ideia. Então, vamos firmes até o final e não esqueça, mantenha seus pensamentos e coração sempre em Jesus Cristo.